Quero saudar meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus e ouvintes da Palavra de Deus com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Estou aqui, graças a Deus, para fazer uma gravação de um novo vídeo. Graças a Deus, né? Eu passo uns dias sem gravar, mas quando eu sou tocado realmente pelo Espírito Santo de Deus, eu faço a gravação evangelizando a Santa Palavra de Cristo Jesus, né? Como eu sempre digo, para chegar num lugar que eu não posso ir, que eu não tenho condições de ir, né? Que eu não conheço. Então, eu me sinto alegre, me sinto feliz de fazer a vontade de Deus, né? E aqui, graças a Deus, Deus tem me dado para a evangelização da Palavra, onde o Senhor realmente Ele nos dá sabedoria, né? Da nossa oração de pedir sabedoria ao Senhor, e Ele nos dá sabedoria, né? E a gente faz a vontade de Deus, né? E o bom é isso, a gente fazer a vontade de Deus, seja nos templos, né? Nas congregações, seja em casa, seja nas ruas, a gente fazer a vontade de Deus, né? Glorificado seja o seu santo nome. Então, graças a Deus, estou realmente fazendo mais um vídeo, né? Graças a Deus. Hoje nós estamos no mês de junho, 15 de junho de 2026, graças a Deus. E eu já tenho mesmo que estar realmente alegre e feliz com Cristo Jesus, né? A gente buscar essa alegria dentro de nós, porque essa alegria não é de toda maneira, essa alegria ela não é do mundo, é uma alegria realmente que vem do Espírito de Deus em nós, né? E a gente se sente alegre todo momento da nossa vida, né? Seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis, mas a gente está com essa alegria em nós, porque o Espírito Santo de Deus está em nós e nada realmente pode nos tirar do caminho do Senhor, né? E a tristeza nunca vai invadir aqueles que estão alegres em Cristo Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é mais um vídeo com a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor, né? Porque a palavra de Deus é para todos nós, né? É para quem é cristão e para aqueles que não são cristãos, né? Que ainda falta conhecer a verdade. E o Evangelho, ele começa entre nós que somos cristãos, né? Que a gente tem o ensinamento da palavra, para a gente não cair em tentação, se firmar mais no Senhor. E no nosso conhecimento da palavra de Deus, Deus nos dá a gente evangelizar para aqueles que não conhecem. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então, me sinto muito alegre de estar a gravar mais um vídeo para onde chegar, né, nas mãos das pessoas, dos servos de Deus, das servas de Deus, dos amigos, das amigas, amém? Então, realmente, ouvir a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus já está sendo semeada em toda a face da terra. Hoje, você não escuta o evangelho que não quer, né? Porque até no celular você encontra o evangelho, tem a Bíblia, né? Se você abrir o aplicativo e tem realmente a Bíblia e você já lê onde você vai com o celular, então você leva também a Bíblia também no celular, é maravilhoso, né? E em toda a face da terra está realmente o Evangelho de Cristo Jesus, né? Pelas redes sociais, pelos servos de Deus e servos de Deus que estão nas praças, estão nas cidades, nos estados, nos países, levando a mensagem de Cristo Jesus, para que ninguém fique realmente inocente, né? A palavra de Deus, ela quer que todos saibam da verdade, todos conheçam a verdade. Como realmente diz para nós, conhecerei a verdade, que a verdade vos libertará, né? E só realmente a palavra do Senhor, né, que realmente nos liberta de todos os erros, de todas as coisas desagradáveis, né? E a gente passar realmente a entender, né, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus e seguir Ele, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos?
Então é isso que nós devemos fazer. E aqueles que ainda não conheceu o Evangelho de Cristo Jesus, que medite bem, né? Você pode também pegar uma Bíblia, meu amigo, minha amiga, examinar a Escritura. Para Deus também diz que errado é o homem não examinar a Escritura. E nós vemos que aqueles que não examinam a Escritura só vai fazer coisas erradas, né? O maligno realmente ele está buscando quem tragar. Então quando a pessoa não lê a Bíblia, ele se torna, ou ela se torna realmente uma pessoa mais liberto para o mal, né? Entendeu? A gente vê as pessoas que não procuram ler a Bíblia, não procuram temer a Deus, o que é que vem fazendo, o que é que vem praticando, né? Não vamos dizer que é todas, não. Mas a maioria está assim. E cada vez mais o inimigo está, né, de redor para buscar quem tragar, né? E a palavra de Deus nos esclarece isso. O maligno está de redor buscando a quem tragar. Então, o bom é isso. O bom é você que ainda não é, mesmo que não é cristão, mas você realmente ler a palavra de Deus e meditar. Para que possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus entrar na sua vida e fazer a transformação, né? Glória a Deus, amém? Bendito seja o nome de Jesus. E a nós que já somos cristãos, nós devemos, meu irmão e minha irmã, independente de religião, a gente realmente buscar cada vez mais o ensinamento da palavra de Deus. Não só ler, não só ouvir, mas praticar, né? Porque a palavra do Senhor também diz, praticais a minha palavra. A gente pode ter o tempo que tiver de evangélico, de crente, mas se não praticar a palavra, né? Nós temos realmente que examinar a Escritura e praticar os mandamentos do Senhor, né? Amém? Nenhum de nós somos 100%, nunca vamos ser. Nós somos fracos, somos sempre pecador. Mas o bom é a gente procurar sempre ser um pecador remido. No momento que a gente erra, no momento que a gente peca em alguma coisa, a gente realmente ir aos pés do Senhor, né? Pedir perdão e seguir em frente, né? Porque muitos aí realmente pecam, erram e dizem, eu pequei, eu errei, e sai do caminho do Senhor. E aí o inimigo, nisso ele acha bom e faz a pessoa não voltar mais para o Evangelho, né? É preciso ter muito cuidado com isso, né? Eu quero ler aqui uma passagem bíblica aqui em nome de Jesus, onde realmente o apóstolo Paulo, como os outros servos do Senhor também, os outros apóstolos, todos eles tinham cuidado com os seus irmãos, né, em Cristo Jesus, né? O apóstolo Paulo mesmo tinha muito cuidado realmente quando chegava nos cantos, nos lugares que ele pregava, né? Ele dava o ensinamento, dava a doutrina, a verdadeira doutrina de Cristo Jesus. Porque hoje a gente está vendo doutrina aí de todo jeito, doutrina por conta do homem, o homem diz do jeito que quer, o povo vai atrás, né? Mas a doutrina que a gente tem que seguir é a de Cristo Jesus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele tinha muito cuidado, né, com os outros irmãos. E onde ele chegava, ele pregava o evangelho, muitos aceitavam realmente pela santa palavra do Senhor, né? E os que já era crente, então ficava mais sábio ainda pela palavra que o servo de Deus falava, dava a doutrina de Cristo Jesus, né? Então hoje também a gente deve procurar ser assim, porque Paulo disse, sejam meus imitadores, amém? Então aqueles que imitassem Paulo estavam indo no caminho certo. Então hoje também, se a gente imitar ele também nos seus ensinamentos, que ele mostra para nós também hoje, nós também imitamos ele, né? E nessa imitação, que nós imitarmos como Paulo, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Amém? Glorificado seja Jesus. Vamos aqui à leitura da palavra de Deus. Vamos aqui a 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, começando do versículo 10. Como sempre é e sempre será, para a honra e a glória do nosso Deus e para a nossa meditação, né? Meditar na palavra de Deus, nos ensinamentos, nos conselhos do Senhor, para que a gente realmente possa estar firme no Senhor. Amém? Santo é o nosso Deus. Aqui no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3,
versículo 10, o texto bíblico nos diz: exaltação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Amém? Então a gente não tem escolher onde pregar o Evangelho. Onde a gente sentir, onde realmente o Espírito Santo de Deus nos manda, a gente sente realmente de chegar ali e evangelizar, a gente vai fazer a vontade de Deus. Porque realmente evangelizar, a gente não tem que evangelizar por conta própria. A gente tem realmente que ter a vontade, né? O desejo de evangelizar. Então isso realmente vem de dentro de nós, o Espírito Santo de Deus está nos mandando a gente evangelizar. E a gente faz a vontade de Deus. Então não tem dia, não tem hora, né? É fazer a vontade de Deus. E também não escolher onde. Se Deus mandar para a gente ir para uma cidade, outra cidade a gente vai. Se for na cidade que a gente mora, a gente também vai. Né? A gente faz a vontade de Deus. Se for em outro estado, a gente vai. Até se for impossível em outro país. Onde Deus mandar, que Deus, né? Onde Ele manda, porque realmente Ele está conosco, né? Glorificado seja o nosso Jesus. Então aqui nós vamos aqui, né? E a pregar em todas as ocasiões, né? Você prega numa residência, chega numa residência, prega a palavra de Deus, né? Numa praça, prega a palavra de Deus, numa avenida, no hospital, no presídio, né? Amém? Para que todos conheçam a verdade. Porque no juízo final, meu irmão, minha irmã, e prezadamente a palavra de Deus, Deus não vai ter ninguém por inocente. Por isso que o Senhor está realmente ainda com a sua santa paciência, né? Dando um tempo para todos nós, para todos aqueles ainda que também, aqueles ainda que não se arrependeram dos seus pecados, para que volte, aqueles que já se viram e saíram, voltem novamente, e aqueles que nunca conheceram o Evangelho ainda, que nunca se converteu ao Senhor, né? Porque a vontade de Deus é salvar todos. Amém? Glorificado seja Jesus. Então vamos aqui à leitura, né? No versículo 10 que nos diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Amém? Veja aqui o apóstolo Paulo aqui mostrando, né, que se nós temos, né, não só aquele povo daquele tempo que ele ensinava nos tempos deles, mas também hoje para nós de geração em geração, né? Se nós temos o quê? Se nós temos a doutrina realmente que ele ensinava, que era a doutrina de Cristo Jesus, o quanto hoje também nós temos que ensinar essa mesma doutrina, né? Então aqui ele diz: tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência? Porque para a gente ser um cristão, amém? O verdadeiro cristão, nós temos que estar procurando estar dessa maneira. Amém? Glorificado seja Jesus. Nós temos que ter um esforço para a gente estar praticando, com certeza, essa doutrina do Senhor. A gente ter a paciência, porque a paciência realmente é o nosso Deus, né? Ele é a paciência, Ele nos dá paciência. Amém? Glória a Deus. A gente procurar aqui na terra modo de viver, para não escandalizar. A gente vê muitos que dizem ao Senhor, estão fazendo escândalo, né? Chamando realmente o mundo cada vez mais atenção, né? Então a gente não tem realmente que realmente está fazendo escândalo. Nós temos realmente que estar vivendo a doutrina, né? Glorificado seja Jesus, praticando a nossa fé no Senhor, né? Glória a Deus. E temos realmente a caridade e o amor com todos, né? E paciência no Senhor. Em tudo realmente que nós passamos, as nossas dificuldades, aquilo que é impossível, a gente ter paciência no Senhor para que a gente possa vencer. Amém? No versículo 11 nos diz: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. E aqui são os lugares realmente que o apóstolo Paulo falou, os lugares que ele passou momentos difíceis, né, de perseguição. Então aqui diz: quantas perseguições sofri,
e o Senhor de todas me livrou. Amém? Então aqui ele mostra os lugares que ele foi muito perseguido, né? Mas o Senhor estava ali com ele. Assim também hoje, pela nossa fé e a nossa obediência com o Senhor, aonde a gente for evangelizar, então vem perseguidores, vem pessoas realmente que vêm realmente querer até fazer o mal, mas o Senhor não deixa, né? A gente vê servo de Deus aí nas praças, nos lugares grandes, né? Nos estados aí grandes como São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. E os irmãos aí realmente evangelizando, a gente vê realmente o sofrimento dos irmãos, a perseguição que o povo persegue, um solta a graça, outro solta uma piadinha, outro diz uma coisinha, né? Contra a palavra de Deus. Mas Deus está com eles, né? Deus tem defendido ele, tem livrado ele desse mal, né? Chega um que Deus usa e fala a favor daquele irmão, né? Amém? Porque Deus cuida de nós. Então a gente não tem que ter medo de evangelizar em canto nenhum, né? Glorificado seja nosso Jesus. Porque assim como Jesus foi perseguido, nós também somos perseguidos também, né? Amém? Jesus foi perseguido, foi odiado, mas também tinha aqueles que o amavam, né? E nós também. Tem pessoas que nos perseguem, nos odeiam, mas tem pessoas também que amam, né? A palavra de Deus, né? Nos ama também, porque aprende o amor de Cristo Jesus. Quem aprende o amor de Cristo Jesus, ama também e aceita com certeza a palavra do Senhor, né? Então o apóstolo Paulo aqui mostrava que ele passava tudo isso de sofrimento, né? As perseguições, mas o Senhor, né? De todas elas livrou ele. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, não é diferente conosco, né? Então nós precisamos de fazer a vontade de Deus, de levar o evangelho, a verdadeira doutrina. Temos que mostrar a verdadeira doutrina. Amém? Glória a Deus. A doutrina de salvação, né? Mostrando ao pecador que só em Cristo Jesus é que tem a salvação, né? Temos que mostrar todas as coisas que é pecado, né? Temos que mostrar tudo que é pecado, nós temos que mostrar para o pecador, né? Para que ele entenda que no pecado não tem vida eterna, né? O pecado é morte eterna. Então, por isso nós temos que evangelizar a doutrina de Jesus, mostrar a verdade, não ter arrodeio, né? Não fazer realmente aqueles evangelhos que muitos fazem por aí bonitinho, para ninguém ficar aborrecido. Se alguém aborrece com a verdade, então por que não gosta da verdade, né? Porque a verdade realmente ela faz a gente caminhar certo, mas a mentira não. E tem gente que evangeliza por aí, fazendo aqueles evangelhos enfeitados, para que as pessoas se aproximem todos, né? De toda maneira. Não, a gente tem que mostrar a doutrina, né? Porque aqueles que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, está sabendo como é o caminho que se deve seguir para chegar à salvação, né? O Senhor deu o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. É a palavra do Senhor que Ele nos diz. Então o Senhor é santo, né? Então ninguém chega à salvação de toda maneira. Amém? Glorificado seja Jesus. Nós temos que estar se santificando cada vez mais, né? Glorificado seja o nome do Senhor. No versículo 12 nos diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Amém? Nós vemos que quem quer salvação, né? Quem quer seguir Cristo Jesus, então vai sofrer perseguição, não tem para onde. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Você que é pregador, você, minha irmã, também que é pregadora, que prega também a palavra de Deus, se vir essas perseguições, não se irrite, né? Não se aborreça, né? Continue a jornada, continue caminhando para frente. Amém? Glória a Deus. Porque todos aqueles que tiverem a verdade é perseguido, meu irmão, minha irmã. É perseguido, é odiado, entendeu? É zombado, porque está na verdade. Amém? Está pregando o caminho da salvação. E o inimigo fica furioso com isso. Porque o inimigo ele não quer que ninguém se salve, né? A vontade do inimigo é que todos se perca, como ele realmente se perdeu para sempre, né? Porque nós
né? Nós pecamos, erramos, até caímos, acontece de cair realmente, de sair do Evangelho, mas se a gente realmente se arrepender, se reconciliar com o Senhor, nós temos o perdão do Senhor, mas o diabo não. O diabo não tem mais perdão. Já foi derrotado desde lá de cima, e o Senhor expulsou ele com os anjos dele, né? Então ele sabe que é um perdedor que não tem mais oportunidade, né? O Senhor até tem a oportunidade dele lá no céu, né? Mas infelizmente ele não quer aceitar, né? Então é um perdido para sempre. Então ele não está se importando que seja quem fosse perda, não, né? Ele não tem respeito a ninguém. Amor dele não existe, consideração não existe. Então por isso a gente tem que estar realmente pregando a verdade. Amém? Deixa realmente o inimigo se levantar, mas ele se levanta para cair, né? Porque inimigos são muitas pessoas que não creem na palavra de Deus, que não querem aceitar a verdade, e ali vem, quando nós estamos evangelizando, vem aqueles realmente contender contra a palavra de Deus, né? Aí vem um já até violento, né? Mas Deus está conosco. Então o conselho que eu dou para os irmãos espiritualmente, né, pela palavra de Deus, que não desanime. Onde você estiver evangelizando, esteja confiante no Senhor, sai de casa a hora, entrega os seus caminhos ao Senhor, e Deus dá a palavra, né? E você faz a vontade de Deus. Amém? Mas esteja na verdade, esteja pregando a verdade. Esteja pregando a doutrina de Cristo Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 13 nos diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado, né? É o que a gente está vendo por aí, o evangelho dos homens. Eles se enganam a eles mesmos e enganam os outros. Quantas congregações por aí afora que não estão enganando as pessoas, e o que está ali manobrando, né, está também sendo enganado. E às vezes até sabe, às vezes conhece a verdade, mas através de querer meio lucrativo, né, que hoje a gente vê mais por aí mais as pregações nas congregações em meio lucrativo, né, e às vezes coloca realmente coisas, né, fala coisas realmente que não está na Bíblia, dá ensinamento de coisas que não está na Bíblia, né? Então está aqui a palavra que deixa bem claro que realmente ele vai de mal a pior. Todos esses que não ensinam o verdadeiro evangelho, né? Que não ensinam a verdadeira doutrina de Cristo Jesus, eles vão de mal a pior, né? Não estão só enganando os outros, como também estão se enganando a si mesmos. E vão prestar conta a Deus, né? Por isso, meu irmão, que nós devemos realmente pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, né? Amém? Mostrar o pecador, né, o caminho da salvação. O caminho de Deus ele é reto, não é torto não. Amém? Glorificado seja Jesus. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando-se, né? Enganando e sendo enganado. Para Deus isso bem claro, né? Ai desses que estão enganando, né? Não estão pregando o evangelho de Cristo Jesus. Que Deus abençoe os servos de Deus e as servas de Deus que estiverem pregando o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que esteja também vivendo. Para a gente pregar, nós temos que viver, né? Porque se a gente pregar e não viver, então nós também estamos errados, né? Nós temos que viver. A gente lê a Bíblia, naquilo que nós lemos, naquele ensinamento que nós lemos, nós procurar viver ali. A gente se juíze de nós mesmos, né, meu irmão, minha irmã? Para que a gente possa evangelizar, né? Glorificado seja o nome de Jesus. E aqui no versículo 14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste
inteirado, né? Em que fosse inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, né? Porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, se arrepender dos pecados, nós vamos conhecer o que? A verdade. Nós vamos aprender o que? A verdade, né? Nós vamos aprender a doutrina de Cristo Jesus. E quando nós estamos aprendendo, né? Nós vamos se firmando na doutrina, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Para que a gente não caia nas tentações, ainda que venha. Porque vem tentações, né? Vem momentos difíceis, vem perseguições, vem muitas coisas diferentes. Mas se a gente está realmente vivendo realmente o que nós estamos aprendendo, né? Que a gente aprende pela palavra de Deus, aprende por esse livro maravilhoso, né? Que é a Bíblia Sagrada. Então nós se firmarmos. Glorificado seja o nome de Jesus, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Veja que o servo de Deus, o apóstolo Paulo, como ele passava realmente a palavra sábia, né? Para todos aqueles que aonde ele chegava, e o cuidado dele grande, né? Ele aqui realmente perguntava se aqueles irmãos e aquelas irmãs, né? Estava realmente vivendo o que tinha aprendido, o que ele tinha realmente ensinado, né? Glorificado seja o nome de Jesus, porque é muito bom quando a gente tem realmente um ensinamento que vem de Deus, que Deus usa o seu vaso, né? Um servo de Deus, ou mesmo uma serva de Deus, que está nos ensinando a verdade. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E a gente sente realmente a verdade dentro de nós. Glória a Deus, né? Então, o que é que nós devemos fazer? Se recebemos essa verdade, nós devemos realmente seguir, né? Viver essa verdade. Viver a doutrina de Cristo Jesus e seus santos mandamentos. Amém, meus irmãos? No versículo 15 nos diz: e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Então, aqui realmente quando fala meninice, pode ser também como uma criança que já ouça a palavra de Deus, né? Tem um pai, tem uma mãe que serve ao Senhor, e ela já vai vendo ali, já vai ouvindo a palavra de Deus. Também pode ser meninice para aqueles que ainda não se converteu ao Senhor. Porque o pecador, enquanto ele não conhece a verdade, né? Ele está numa meninice, não sabe o que faz, não sabe né? Não sabe como fazer na vida, faz de todo jeito, né? Então, quando aceita Jesus como seu Salvador, ele vai aprendendo como uma criança, né? Ele vai aprendendo realmente a palavra, os ensinamentos do Senhor, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E ouça com certeza a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. As letras, né? As letras realmente que são essas, que está na Bíblia, é a palavra de Deus falando, né? Nos ensinando. Amém? Glória a Deus. E ela nos ensina o quê? Para a salvação, né? Quem procura realmente estar examinando esse livro, está realmente aprendendo o caminho da salvação, meu amigo, minha amiga. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E aí também vem a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Porque se eu sou um crente, porque eu creio em Cristo Jesus. Porque eu creio na sua vinda, eu creio na minha salvação. Amém? Porque ele prometeu. Não foi promessa de homem nenhum aqui nessa terra, não. A promessa é dele de ter vida eterna. Amém? Então, se eu aceitei Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque eu creio que Ele é Salvador de mim e Salvador de todos nós, né? E só através dele que nós podemos entrar no reino de Deus, né? Reinar com Ele, ser herdeiro. Olha que maravilha. Glorificado seja Jesus, né?
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Pois é, a gente entrega a nossa vida em Jesus, então nós aí realmente vamos ter a nossa fé nele. Amém? Se eu digo que eu sou um cristão e não tenho fé, né? Não tenho fé na minha salvação, então é mesmo que nada. Porque tem crentes, pessoas que é evangélico, mas fica ainda em dúvida, né? Mas será que eu tenho a salvação? Né? Será realmente que eu vou ser salvo? Bom, você precisa meditar bem. Que você aceitou Jesus como seu Salvador, é seguir o caminho dele para que tenha salvação, né? Amém? Porque é só por ele que nós temos a salvação. Então, meditando isso, nós vamos procurar o quê? A seguir o caminho do Senhor, né? A procurar ser obediente ao Senhor. Mesmo com a nossa fraqueza, nessas falhas que nós somos pecador, mas sempre a gente procurar ser um pecador remido, não voltar mais para trás, né? A gente seguir em frente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o Senhor, até você, meu amigo e minha amiga, né? Que estiver ouvindo agora esse vídeo, para você meditar bem na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui no versículo 15, no versículo 16 diz assim, olha, escute bem. No versículo 16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é aproveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Então, todo esse livro, a Bíblia Sagrada, meu amigo e minha amiga, e meu irmão e minha irmã, realmente nos dá o ensinamento perfeito, tanto para a vida espiritual, como para a vida também aqui material. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Porque quando nós seguimos realmente os conselhos que está aqui nesse livro, recebendo a palavra de Deus, nós estamos andando realmente em justiça. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus tem nós como justo. Então nós estamos seguindo realmente o caminho da justiça. Oh, glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Toda a escritura, né? A Bíblia realmente do início ao fim. Glória a Deus, né? Divinamente já é inspirada. Amém? E essa inspiração realmente ela veio de Deus. Ela não veio de homem, não, ela veio de Deus. O homem aqui realmente escreveu, mas inspirada pela boca de Deus. Amém? E aqueles realmente os santos profetas, então escreveram aquilo realmente que Deus ordenava, né? Glória a Deus. Então ela é divinamente inspirada, é aproveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. Amém? Glória a Deus. E no versículo 17 nos diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas boas obras. Olha que maravilha. Amém? Quem segue realmente esse livro, não é? Com certeza está seguindo o caminho certo, o caminho reto, o caminho que chega à salvação. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Esse é o livro que se deve, cada vez mais a gente está mais buscando, né? Porque as pessoas ligam mais para um jornal, para uma revista, para um gibi, para isso e para aquilo, e esquece desse livro, a Bíblia Sagrada, né? Então eu aconselho você, o tempo que você tiver na sua casa, onde você estiver, tem um tempinho, está com a Bíblia, então vai examinar a Escritura. Nós que somos servos de Deus, esse é o dever nosso de cada vez mais a gente estar se inspirando neste livro. Amém? Glória a Deus. Para a gente cada vez mais aprender, cada vez mais a gente nos santificar, cada vez mais a gente se alegrar no Senhor. Amém? E a você que ainda não é evangélico, medite bem. Esse é o livro que você deve estar cada vez mais buscando ele a ler.
Em vez de você pegar uma revista, em vez de você pegar até uma revista pornô, que é o interesse de muitos, principalmente os jovens, né? Se interessa mais a esse tipo de revista assim, então procura realmente esse livro aqui, ó. Porque aqui leva você à salvação. Amém? Glória a Deus. E esses outros levam à perdição, né? Então, medite bem na palavra de Deus. Você que realmente se chegou esse vídeo aí onde você reside, amém? Seja onde for. Eu só quero mesmo orar por todos como eu oro, pelos que eu conheço, pelos que eu não conheço, que estejam perto, que estejam distantes, que o nosso Deus é quem conhece todos, né? Amém? Deus está em toda parte, glória a Deus, né? Bendito seja o seu santo nome. Então a gente ora por todos, amém? A gente só ora por aqueles que a gente conhece, não. A gente não só ora por aqueles que está próximo, não. A gente ora por todos. E o Senhor conhece, né? E Deus tem abençoado, Deus tem livrado, Deus tem dado livramento, Deus tem abençoado, Deus tem curado, não é? Glória a Deus. Amém? Bendito seja, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações, né? A palavra do Senhor diz que Ele ouve todas as orações, viu? Até você que ainda se converteu. Se você ora para Deus, viu? Ora com fé nele, Ele ouça a tua oração. Porque se eu, como crente, disser que Ele só ouça a minha oração e não ouça a sua, eu estou mentindo. Amém? A Bíblia diz que Ele ouça todas as orações. Então, quando Ele fala em todas, Ele não está dividindo, né? Está dizendo todas as orações. Desde que você ore com fé nele. Agora, se você ora dividindo, porque tem muitas pessoas que realmente oram dividindo e não chamam nem oração, chama reza. Então é reza mesmo. Se você ora falando para Deus, o nome de Deus, e ora falando no nome dos outros, que aqui foram o servo, né? Como Maria, como Pedro, como José, como Antônio, como não sei quem, os outros santos que o homem bota aí, que não tem na Bíblia, né? Glória a Deus. Então, o que tem na Bíblia realmente são os apóstolos que andaram com o Senhor, né? O que está na Bíblia, né? Mas nenhum tem o poder de realmente fazer milagres, né? Porque realmente todos estão dormindo no Senhor. Porque o que recebeu todo o poder foi Jesus Cristo, né? Então é isso que nós devemos realmente estar, que Ele é quem intercede por nós. Enquanto as pessoas que não entendem que os santos que realmente adoram intercedem, você está se enganando a si mesmo. Só quem intercede por nós é Jesus Cristo. E Ele foi quem recebeu todo o poder, entendeu? Então por isso que a gente tem que orar só ao Senhor. E os outros respeitando, considerando a mão que for o céu de Deus, né? Mas todos estão realmente esperando também, estão dormindo no Senhor, esperando a vida de Cristo Jesus. Amém? Então isso a gente tem que mostrar a você, por isso que muita gente não quer aceitar, mas essa é a verdade que a gente não pode mentir para ninguém, tá bom? Então faça a sua oração pedindo a Deus com fé, e Ele ouvirá com certeza. Amém? Glorificado seja Jesus. Então que Deus abençoe os servos de Deus, Deus abençoe também a todos os ouvintes da palavra de Deus, no mundo inteiro, aonde chegar realmente, né, as redes sociais, que transmite realmente, né? E a gente só tem mesmo que agradecer primeiramente a Deus e por Deus dar inteligência ao homem para que o seu santo evangelho chegue, né, no lugar que a gente não pode chegar, como eu sempre tenho falado, mas através do meio de comunicação, das redes sociais, a gente chega em nome de Jesus, né? Então que Deus abençoe a todos, onde você estiver, que as bênçãos do Senhor estejam sobre vós, tá certo? Eu vou aqui encerrar com a oração em nome de Jesus, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo do Senhor, estou aqui, meu Pai, te agradecendo, realizando realmente esse vídeo, para onde chegar, meu Deus, que sejam as pessoas abençoadas, que sejam as pessoas convertidas, aqueles que já te servem, tenha mais prazer ainda de te servir, Senhor Deus. E se alguns realmente saiu da tua presença, que volte, Pai amado, aqueles que realmente saíram da tua presença, que servia a ti, e voltaram novamente, se desviaram do teu caminho, para que volte, Senhor Deus. Sinta a presença da oração, sinta a tua presença, meu Deus, e volte realmente a te servir novamente, porque tu estás de braços abertos para receber a todos. Pai amado, abençoa a todos, a cada lar, a cada família. Senhor Deus, vai ao encontro nos hospitais,
Senhor Deus, e visita, meu Deus, e cura, Senhor Deus, como Tu tem curado. Louvado seja Teu santo nome. Também oramos pelas nossas autoridades, nossos governantes, a nossa medicina. Senhor, oramos também pelo nosso país, pelo nosso estado, pela cidade. Oramos também pelos outros países também, Pai amado. Oramos realmente pela criança, pela juventude, pela terceira idade. Orando realmente por todos aqueles também que dão ouvido à Tua palavra. E oramos também por aqueles, meu Deus, que ainda não creem na Tua palavra, para que um dia a Tua palavra seja realmente eles entenderem e receberem Teu como único e suficiente Salvador. Ó Pai amado, Tu é o nosso Deus e só Tu pode transformar a vida do pecador, Senhor Deus. Ora também para aqueles que moram nas ruas, que estão sem um amparo, mas o Senhor tem cuidado deles, livra todos os maus, Senhor Deus. Abençoa também aqueles, meu Deus, que estão nos vícios, nas embriaguez, nas drogas. Ó Pai amado, onde esse vídeo chegar, Pai amado, que sejam deles meditados na Tua santa palavra, Senhor Deus, e se alegrarem e entregar a vida deles a Ti, se arrepender dos seus pecados. Graça Te damos, meu Pai, por tudo que Tem nos dado e concedido. E assim eu Te agradeço. Em nome do Teu Santo Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém? Deu amém aí, onde você estiver, deu amém. Graças a Deus, né? Que Deus abençoe. Amém? Que as bênçãos do Senhor estejam realmente aí no seu lar, na sua vida, na sua família. Amém? Saúde e prosperidade, né? E o melhor de tudo, de você estar na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até outra oportunidade, em nome de Jesus, né? Glória a Deus.